Olá, bom dia. Os moradores de Curitiba começaram a perceber desde o início do ano que a qualidade da água que chega às torneiras não é mais a mesma. O cheiro foi ficando cada vez mais forte e os consumidores passaram a reclamar também do gosto ruim. O Globo Comunidade de hoje vai mostrar que há muito lixo nos rios e nas estações que abastecem não só Curitiba, como também Maringá e Cascavel, outras duas cidades com problemas no fornecimento de água. O diretor de distribuição da Sanepar, Celso Tomás, vai explicar as tentativas da empresa para eliminar o gosto e o cheiro da água de Curitiba e os investimentos previstos para todo o estado. Também está com a gente o diretor do Sindicato dos Engenheiros do Paraná, Rasca Rodrigues. Ele é também diretor de Meio Ambiente da Prefeitura de Pinhais e vai falar sobre a comissão criada para fiscalizar a situação das barragens. São muitos os problemas que comprometem o abastecimento, como construções perto dos rios, a falta de saneamento e o lixo. Na barragem do rio Iraí, em 4 Barras, as algas que sempre pareceram inofensivas estão sendo apontadas como as responsáveis pelo cheiro forte da água. E o que é pior, segundo os ambientalistas, as algas estão sendo alimentadas pelo esgoto. Há 3 meses, a água da represa está verde por causa da grande quantidade de algas. Agora apareceram manchas brancas. Segundo a Sanepar, a análise da mancha esbranquiçada mostrou que são algas já em decomposição. Até lixo hospitalar foi encontrado nas margens. Os peixes estão morrendo. Evidenciam já o comprometimento a nível de oxigênio na água, né? 35 mil pessoas moram na região da bacia do rio Iraí. O lago começou a encher há 1 ano e meio, quando a Sanepar fechou as comportas. A barragem foi construída para regularizar a vazão do rio Iraí e garantir o abastecimento. Hoje, 70% dos moradores de Curitiba e região metropolitana dependem desta água, onde as algas se proliferam com facilidade. Isto porque elas têm muito alimento. Além de gás carbônico e luz, as algas consomem nitrogênio e fósforo, componentes do esgoto. Elas estão sendo alimentadas pelos esgotos e por algumas empresas que ainda não, somente agora estão fazendo o PCA, né, que é o Plano de Controle Ambiental, e se ligando na rede coletora de esgoto. A primeira ação é minimizar a entrada de nutrientes que favorece o crescimento da alga. Como isso é feito? Cortar tudo que tem ainda de emissão de esgotos efluentes domésticos no reservatório. As algas verdes que tomaram conta da represa do Iraí ainda estão ganhando a batalha. Até agora, a Sanepar não encontrou uma solução para tirar o cheiro e o gosto que elas deixam na água, distribuída para mais de 1 milhão de pessoas em Curitiba e região metropolitana. Tá péssima a qualidade, viu? Cheiro de ferragem, ferrugem. E a gente escova os dentes até rápido, viu? De tão ruim que é. Mau cheiro. Gosto de podre. Água que nem gavião bebe. Quando eu lavo as verduras, assim, tem aquele mau cheiro, assim, parece cheiro de algas, assim, sabe? E de tomar não dá. Além da despesa extra com água engarrafada, muitos moradores de Curitiba e região reclamam de ter de pagar a Sanepar por uma água que não conseguem consumir. Tem que ter coragem de tomar e tem que ter coragem de pagar também que essa água, né, que a gente paga, que é uma água que não presta. Bom, a gente viu aí muita gente reclamando e essa tem sido uma dos grandes assuntos, né, nos últimos meses em Curitiba, a qualidade da água e o consumidor reclamando. Inclusive, institutos de defesa do consumidor querem entrar com ações pedindo que a Sanepar não cobre pela tarifa ou que pelo menos reduza a tarifa em função da qualidade. Isso é possível? Na verdade, a Sanepar tem um entendimento de que nós estamos sofrendo as consequências de um problema que transcende a nossa atribuição e a nossa possibilidade de atuação. A Sanepar, quando fez a barragem do Iraí, investiu não só na barragem, investiu no saneamento da região dentro daquilo que lhe cabia e está hoje não poupando recursos nem esforços para minimizar o efeito disso. E o que se entende é que nós estamos vivendo um momento de dificuldade, lamentamos e pedimos à população que compreenda essa situação que é passageira e que a Sanepar está trabalhando no sentido de evitar e diminuir isso quanto antes. Agora, alguns estudos têm apontado que, na verdade, essa situação vai ser uma situação repetitiva, porque a estrutura da barragem, a característica da barragem permite que haja essa proliferação de algas. Existe realmente esse risco? Isso é verdade. A Sanepar, desde que iniciou os estudos para a construção dessa barragem, eles já indicaram que
que essa barragem tinha uma condição desfavorável nesse aspecto, mas em função da importância do manancial, dele não poder ser descartado dentro da situação da região metropolitana e a possibilidade de podermos conviver com essa água diante da possibilidade de tratar com técnicas adequadas essa água, foi que nos fez tomar a decisão de construir a barragem, enfrentar a situação, porque esse manancial não pode ser descartado, ele é extremamente necessário para suprir a demanda da região metropolitana, tanto agora e principalmente no futuro. Agora eu queria saber com o engenheiro Rasca Rodrigues por que existe tanta preocupação dos ambientalistas, não só com relação ao surgimento das algas, mas também com a vida da própria barragem. A barragem ela é fundamental para o abastecimento da população de Curitiba e da região metropolitana. Essa preocupação ela se dá à medida de que ela instalada, ela tem que ser pelo menos garantida a sua viabilidade técnica. Porque se nós perdemos a barragem, nós vamos estar com um problema muito sério no coração da região metropolitana. Então há necessidade de que nós eliminemos todas as possibilidades de a inviabilidade completa dessa barragem, que no passado foi até anunciado em diversos relatórios contratados pela própria Sanepar. Então esta barragem é fundamental para o abastecimento e fundamental também para que nós tenhamos naquele local um local onde possa absorvermos essa água, porque a água é uma fonte de vida e nós prescindimos dessa represa. No caso da barragem do Iraí, houve um erro de projeto, como alguns apontam, em função da profundidade e da forma da barragem, o que ajuda ainda mais a aumentar a quantidade de algas? Não, eu diria que não. A topografia da região, a condição hidrológica, tudo isso era devidamente conhecido. Talvez o que se tenha dificuldade em controlar é a ação humana sobre esse local. Nós temos a pressão de ocupação do solo muito forte, a utilização do solo para atividades que muitas vezes não condizem com a utilização coletiva desse bem, e isso tem sido de fato uma dificuldade, e isso só nos faz pensar que nós precisamos agir cada vez mais de uma forma enérgica, não só a Sanepar, como as prefeituras que estão dentro dessa bacia hidrográfica, os órgãos de governo, para que nós possamos ter um controle ambiental adequado e assim poder garantir aquele resultado que foi considerado possível na época dos estudos. Agora, o Sindicato dos Engenheiros tem algumas considerações em relação a essa obra? Né? Temos. A partir dessas considerações, o CREA criou uma comissão mista para analisar desde o RIMA, porque a RIMA daquela barragem foi feita em 92, concluído em 92 e iniciado antes de 92. E lá para cá são quase 10 anos. Né? Então a demora até do processo construtivo contribuiu para que as medidas necessárias e os relatórios apontados fossem feitas de forma rigorosa, e não foi feita. O relatório indicou que deveria retirar toda a parte de argila, retirar do entorno do lago toda a terra que tem com matéria orgânica, retirada de toda a vegetação, que não foi feita de forma completa, retirada dos lixões das entidades públicas que ali faziam o uso particular, desde a universidade, do IAPAR, do hospital, do complexo penal, da penitenciária, né? Isso não foi feito de forma adequada e completa, por isso que nós evidenciamos isso e fizemos a denúncia. Por quê? Porque tanto os municípios que compõem a bacia, muitos deles têm um incentivo do ICMS ecológico. Caindo a qualidade da água, cai o ICMS ecológico. Então os municípios não querem contribuir com lixo, os municípios estão fazendo uma fiscalização rigorosa naquele local exatamente porque não querem perder os recursos provenientes do ICMS ecológico. Então, de posse desses documentos, o CREA criou essa comissão mista e nós vamos fazer a análise desde dos primeiros estudos até a concretização da represa. Agora, há indícios concretos de que o processo construtivo não foi feito de forma que o rigor técnico exigia. Houve uma série de medidas aí tomadas para tentar eliminar a alga e também para retirada do lixo. Até essa semana um mutirão de limpeza, né, que daqui a pouco a gente vai ver as imagens. Ou seja, alguns trabalhos feitos aí na tentativa de diminuir o problema. Agora, tudo isso também foi motivado, algumas dessas ações motivadas por denúncias. A Sanepar estava acompanhando isso antes, por que não tornou esses problemas públicos antes? Na verdade, existe uma certa dose de desinformação ou até de desvalorização do muito que foi feito nesse processo. A Sanepar, para você ter uma ideia, investiu em torno de 14 milhões de reais para construir a barragem e nós gastamos outros 22 milhões para atuar
na área de saneamento ambiental na região. Investimos em educação ambiental, investimos na construção de sistemas de coleta e tratamento de esgoto, que hoje atingem praticamente 90% das populações urbanas lá naquela região, e fizemos todas as medidas possíveis. É evidente que fizemos o possível e não o ideal muitas vezes, porque as circunstâncias financeiras e até a viabilidade do empreendimento acabam dificultando que se faça o ideal. Mas a Sanepar tem a tranquilidade de afirmar que a Sanepar tomou todas as medidas possíveis no tempo. É verdade que também existem outras medidas ainda em andamento, programadas, e que vão ser executadas e que vão contribuir para a melhoria dessas condições. Agora, bem como disse o colega engenheiro, nós precisamos contar com a participação das prefeituras municipais, que são responsáveis pela coleta adequada do lixo, pela educação ambiental juntamente com a Sanepar, pela fiscalização quanto à utilização correta desses esgotos na região e com o órgão ambiental do Estado, que vai fazer a fiscalização da utilização do solo. Se tudo isso acontecer adequadamente, nós com certeza vamos ter esse lago em condições adequadas para a potabilização. Além das outras vantagens que oferecem, principalmente para o município de Pinhais e para o município de São José dos Pinhais, como uma forma de evitar cheias. Esse lago já fez esse papel no último período de chuvas, como também ele já fez o papel de suprir o abastecimento aqui da região metropolitana na última estiagem. Caso ele não existisse, nós já teríamos tido problemas até de racionamento de água no ano passado por ausência de chuvas. Tá certo. O Globo Comunidade volta em 1 minuto. No próximo bloco, você vai ver que, apesar do alerta dos ambientalistas, cresce a construção de casas às margens do rio Passaúna, que também abastece a capital. O Globo Comunidade de hoje trata de um assunto que está afetando o dia a dia de 7 em cada 10 curitibanos, a qualidade da água. Existem muitas reclamações com relação ao gosto e ao cheiro. Você vai ver agora algumas imagens que foram feitas pelo helicóptero da Rede Paranaense na região do rio Passaúna, que abastece também boa parte de Curitiba. São ocupações ao longo do rio e também próximas à barragem. Eu queria que o diretor de distribuição, gerente de distribuição da Sanepar, comentasse com a gente essa questão de como essa barragem, ou esse rio, tão importante também para o abastecimento de Curitiba, está nessas condições que a gente está vendo. Bom, o rio Passaúna também, pela proximidade aqui desse aglomerado urbano da região metropolitana, também às vezes sofre ameaças por essa ocupação urbana. A Sanepar, dentro do que lhe cabe, tem aplicado investimentos na coleta e tratamento de esgotos dessas áreas regularmente instaladas na região, e nos preocupa outras áreas que são ocupadas irregularmente por invasões e que muitas vezes não estão recebendo a devida atenção. Mas para isso contamos com a colaboração da própria comissão da área de proteção ambiental do Passaúna, que seguramente vai atuar no sentido de reprimir e até fazer com que sejam removidas essas ocupações irregulares, onde até pela característica das ocupações a Sanepar não tem como atuar, uma vez que essas moradias não oferecem sequer condições de coleta de esgotos. Nós tivemos a criação dessa comissão agora, que está estudando o Rio Iraí, buscando alternativas, né, para melhorar a qualidade da água. Agora, por que essas ações não são feitas antes, como prevenção, principalmente orientando a população, não só em relação ao Rio Iraí, mas também ao Passaúna, que tem essas ocupações? Qual é a dificuldade de fazer esse alerta à população? A dificuldade exatamente é a necessidade que se tem de compreender o empreendimento. Quer dizer, a Sanepar deveria ter feito na época, reunido aí a comunidade dos municípios, reunido aí as autoridades locais e explicado o que significaria ter naquele local uma barragem de abastecimento, né? Mas como o intuito primeiro e o discurso da sustentação técnica foi de que essa barragem contribuiria para a contenção de enchentes, e isso é verdade, né? Mas ela teve quase que uma prioridade nesse sentido do que mais do abastecimento, porque a água do Rio Iraí sempre foi fonte de abastecimento, né? A Sanepar sempre explorou ali em torno de 0,8 metros cúbicos por segundo no abastecimento da população e nunca teve o problema. O que está tendo o problema desse cheiro é que houve o represamento para aumentar a capacidade da absorção daquela água. E isso fez com que as águas aparecessem. E essas águas, como já disse antes, foi anunciadas que iam aparecer. O que nós percebemos hoje é que a Sanepar não acreditou nisso.
tá? Porque ela não tomou os mecanismos de prevenção em relação a isso. Tanto é que ela está trazendo agora técnicos, né? Inclusive está agora o francês, e ela foi pega de surpresa. Não apareceu no momento que deu o boom da alga, não apareceu alguém que viesse e dissesse o seguinte: ó, nós já tínhamos a consciência disso, estamos tomando essas providências. Tudo que está acontecendo hoje está acontecendo